E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Aqui quem fala é o professor Natan. Vamos começar mais uma aulinha de história com essa entrada triunfal, coisa fantástica. Ó. Como eu fico feliz quando eu vejo essas coisas. Vamos que vamos, moçada. Então vamos lá, galerinha, vamos que vamos. Aqui nessa imagem vocês estão vendo ao fundo, é uma imagem clássica. Essa imagem aparece em várias apostilas, apareceu em vestibular várias vezes. Vocês sabem o que é essa imagem? Vocês sabem exatamente o que significa essa imagem? Essa imagem nada mais é do que a representação da Revolução Industrial. Como vocês podem ver, nós temos do lado de cá pessoas vindas do campo, uma multidão de pessoas de uma parte ainda aqui rural da imagem. Nós temos lá em cima diversas chaminés emitindo fumaça. Estão vendo aqui? Todas essas chaminés representam as fábricas inglesas em pleno funcionamento. E nós temos aqui embaixo ainda um meio de transporte inovador, um meio de transporte que não existia até então. Não sei se vocês conseguem ver direito aqui, ó. Nós temos o trem, nós temos um trilho arrastando toda a produção. Essa imagem representa todas as transformações sociais, econômicas e tecnológicas do processo histórico chamado de Revolução Industrial, que é o tema da nossa aula de hoje. Então, vamos embora! O que foi a Revolução Industrial? A Revolução Industrial é um processo histórico longo, não planejado. Isso é muito importante deixar claro, que a Revolução Industrial é um processo que não foi planejado, ela ocorreu, simplesmente ocorreu, e ela é a transformação necessária. Pessoal, nunca esqueçam de se manter hidratado. A Revolução Industrial é uma transformação histórica, uma mudança no modo de produção. E o que é o modo de produção, professor? Professor, bacana, que legal, é o modo de produção que mudou. Mas o que é o modo de produção? O modo de produção é um conceito de um sociólogo e de um economista chamado Karl Marx, que vai dizer que a produção econômica se organiza de uma determinada forma e com um determinado objetivo, de acordo com o seu contexto histórico. Como assim? Cada período histórico tem um contexto, e cada período histórico tem uma lógica, e cada período histórico tem um objetivo. E a produção material nesse período obedece a essa organização. Isso é o modo de produção. Então, como os trabalhadores trabalham, o que os trabalhadores buscam, o que os donos dos meios de produção querem, qual é o objetivo, o que é produzido, como é produzido, qual é a tecnologia utilizada, tudo isso forma o modo de produção. E a Revolução Industrial é a transformação que vai permitir a mudança do modo de produção mercantil, manufatureiro e artesanal para o modo de produção capitalista, industrial, maquinofatura, larga escala, que vai alterar a relação de trabalho. O trabalho e o poder, o trabalho e o dinheiro, o trabalho e o rendimento não são mais a mesma coisa, nem estão ligadas depois do mundo do capitalismo, depois da ascensão do modo capitalista. Beleza? O que é uma revolução, gente? Qual é o conceito de revolução? Porque revolução tem que ter um significado, a gente usa ela para várias coisas. A gente fala da Revolução Industrial, a gente fala da Revolução Francesa, a gente fala da Revolução Americana, a gente fala em fazer uma revolução para mudar tudo. Todo governante que chega ao poder dizendo que quer transformar, diz que vai fazer uma verdadeira revolução. O que é uma revolução? O conceito de revolução significa uma transformação completa em alguma coisa, em uma organização já existente. Portanto, só é uma revolução se é um processo histórico que transforma o que está sendo feito de forma radical. Tá? Até o advento da indústria produzíamos assim. Depois do advento da indústria produzimos assado. Até o desenvolvimento das máquinas térmicas, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco,
Até o desenvolvimento da indústria, a produção econômica era feita de uma forma, os objetivos econômicos eram feitos de uma forma, o comércio era feito de uma forma. Após o desenvolvimento da indústria, as pessoas vão se comportar de uma forma diferente. O comércio vai ser feito de uma forma diferente. Os objetivos dos indivíduos serão diferentes. A organização política vai ser diferente. O controle político vai ser diferente. As guerras serão diferentes. A saúde pública vai ser diferente, a religião vai ser diferente, as escolas serão diferentes, as famílias serão diferentes, o tempo vai mudar. Portanto, a Revolução Industrial é uma transformação completa, absurda, gigantesca na existência ocidental, na existência humana na Europa e na existência humana em todo o Ocidente e posteriormente na existência humana de todo o globo. Por isso que é uma revolução. E por que essa revolução, essa transformação, esse evento mágico da história ocorreu justamente na Inglaterra? Existiam tantos lugares do mundo que poderiam passar por isso. Portugal e Espanha eram as principais potências globais, os países mais ricos, donos das principais colônias, com os melhores exércitos e não conseguiram, não foi eles que fizeram. Por que isso acontece na Inglaterra? Gente, primeiro, tá? A Revolução Industrial não foi algo planejado. Longe disso. Foi algo que aconteceu. Não existia teóricos da Revolução Industrial. Não. A Revolução Industrial ocorreu e depois ela foi ser estudada. A gente não sabe dizer qual vai ser a próxima revolução. Não se pode prever isso. A gente não sabe qual vai ser a próxima forma de organização social, a próxima forma de organização política que vai prevalecer no mundo. A gente está vivendo desde 1789 uma organização política baseada na República, na Revolução Francesa, e uma organização econômica baseada na Revolução Industrial Inglesa. Mas isso pode mudar e a gente nunca vai saber antes o que é necessário. Depois que a próxima revolução ocorresse, caso ela ocorra, nós vamos olhar e falar assim, nossa, olha só a Guatemala, porque a Guatemala tinha isso, tinha aquilo outro, e nenhum outro país tinha, então por isso que não aconteceu aqui e aconteceu na Guatemala. Tá? É só um exemplo, não tenho a menor ideia do que acontece na Guatemala. Mas a Revolução Industrial acontece na Inglaterra de uma forma não planejada, de uma forma completamente fortuita, num acontecimento histórico, vários pontos necessários para que esse desenvolvimento ocorresse estavam prontos na Inglaterra e nós não sabíamos. Na verdade, nós sabíamos que essas coisas existiam, só não sabíamos que era importante. Até então prevalecia um sistema econômico chamado metalismo, tá? E o acúmulo de metais preciosos fazia de um país rico. Portugal e Espanha tinham colônias, de onde eles tiravam a riqueza do chão, eles catavam o ouro do chão. Enquanto a Inglaterra, França, Holanda tentava produzir alguma coisa, fazer um produto, para pegar esse produto, oferecer para Portugal e Espanha e reter um pouco de ouro. Portugal e Espanha ia lá na mina, catava o ouro e acabou, e trazia para cá. E é exatamente isso que vai fazer com que Portugal e Espanha fiquem atrasados, Inglaterra, França e Holanda saiam na frente. Como eles vão ser obrigados a produzir para conseguir o ouro, eles vão começar a competir entre eles e começar a produzir cada vez mais. Mas é a Inglaterra que vai liderar esse processo, a gente vai ver o porquê. Combinado, moçada? Todo mundo pronto, todo mundo entendendo, todo mundo no clima. Vambora! Vambora! Características geográficas da Inglaterra. A Inglaterra para quem não sabe, a Inglaterra é uma ilha, portanto ela está isolada da Europa, o que é positivo, porque nesse período as principais guerras eram travadas por exércitos. E o fato de ser uma ilha dava uma certa segurança contra invasões de outras potências. A própria Espanha vai tentar invadir a Inglaterra mais para frente e não vai conseguir. Vai perder a batalha e vai dar grande potencial aos ingleses. Mas vamos lá. A Inglaterra tinha uma coisa que nenhum outro lugar do mundo tinha. Tá? A Inglaterra tinha grandes minas de carvão próximas a canais navegáveis. Como assim? Era possível extrair carvão e mover esse carvão por dentro da ilha. Era possível fazer esse carvão viajar dentro do próprio continente sem que isso fosse feito a cavalo, ou seja, era possível fazer um transporte de grandes cargas dentro do próprio continente, dentro do próprio território, de uma forma rápida e ágil. Então, era possível extrair o carvão, que vai ser o combustível da Revolução Industrial.
Assim como a Inglaterra tinha grandes portos navegáveis, portos muito bem equipados, desde que a Inglaterra se tornou uma grande potência marítima. E ela se tornou uma grande potência marítima quando ela vence a invencível armada espanhola, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Ela tinha abundância de madeira tanto na própria ilha, quanto na colônia. A colônia americana dos ingleses, as 13 colônias, ao norte eram colônias que tinham pouco interesse comercial, porque tinham um clima muito parecido com a Europa. Mas eram regiões ricas em madeira, em peles, e essa madeira vai ser utilizada, vai ajudar na produção de barcos, para manter o poderio sobre o oceano, e vai ajudar na construção, vai oferecer produtos para essa revolução industrial. E também vai ser uma região rica em minério de ferro. Tá? A possibilidade do minério de ferro permite a construção do aço, e o aço vai permitir a produção das máquinas a vapor. São máquinas movidas a fogo e água, literalmente. Vocês verão isso mais para frente. O professor de física vai ensinar isso para vocês. Características políticas. Tá faltando uma característica política que eu vou escrever para vocês, tá? Vou escrever só as siglas. É a famosa vitória sobre a invencível armada, tá? No final do século XVI. Vamos lá, vamos aos pouquinhos. Existiu uma liberdade religiosa considerável na Inglaterra. O que é essa liberdade religiosa na Inglaterra? Existia na Inglaterra, desde o rei Henrique VII, rei Henrique VIII, queria separar de sua esposa, porque ele queria se casar com uma outra nobre, e ele só era casado com a Catarina de Aragão, que era herdeira da coroa espanhola, e o Papa, aliado da Espanha, se recusou a dissolver o casamento dele, e vai entrar em conflito uma grande população de protestantes existentes na Inglaterra, uma relativamente grande população de protestantes que existem na Inglaterra, com a Igreja Católica, e o próprio rei inglês vai entrar em conflito com a Igreja Católica, até que em 1534, para resolver esse problema, o rei Henrique vai lá e declama o ato de supremacia. O que significa isso? Ele declara que a Inglaterra tem uma igreja própria, a chamada Igreja Anglicana, no qual ele é o chefe, e expulsa a Igreja Católica da Inglaterra. Posterior a isso, o Henrique tem filha, ele se casa com a outra esposa, e essa outra esposa lhe dá uma filha chamada Elizabeth, que não será rainha por enquanto, porque a filha da primeira esposa, a Catarina, é herdeira, a Maria. Só que a Maria tem sérios problemas psicológicos e é afastada. E a Elizabeth assume como rainha. O problema é que a Elizabeth é prima do rei da Espanha. Perdão, a Maria é prima do rei da Espanha. E o rei da Espanha entende que, se a sua prima não pode governar por estar louca, e ele é o parente mais próximo dela, ele tem o direito à coroa inglesa. E ele tinha acabado de receber de presente dos deuses, né, digamos assim, a coroa de Portugal, porque o rei de Portugal, um homem chamado Dom Sebastião, organiza um exército, tenta invadir o Marrocos e desaparece na batalha. Como ele é o parente mais próximo, ele assume como rei de Portugal e Espanha, formando a União Ibérica. De presente, ele ganhou a segunda maior potência marítima do mundo. A primeira era a própria Espanha. Então ele tem os principais navios do mundo, ele tem as principais colônias do mundo, e ele agora entende que ele é o herdeiro legal da coroa inglesa. Como os ingleses não se negam a entregar a coroa a ele e coroa a Elizabeth, ele monta um exército, a chamada Invencível Armada, e tenta invadir a Inglaterra. Durante essa batalha, os ingleses vencem a batalha, por isso V de vitória, sobre a Invencível Armada, tá? Mais ou menos 1580, 1578. E a partir desse momento a Inglaterra passa a dominar todo o Atlântico Norte. Então, quando ele domina todo o Atlântico Norte, ele consegue ganhar dinheiro e proteger as suas terras.
e ele consegue pressionar para que as colônias espanholas façam comércio com ele, para que as colônias portuguesas façam comércio com a Inglaterra. Em 1651, durante o governo do Oliver Cromwell, o Oliver Cromwell é um período republicano, a gente vai ver mais para frente como é que o Oliver Cromwell chegou ao poder. Ele vai declarar um negócio chamado Ato de Navegação. O que é o Ato de Navegação? O Ato de Navegação é uma lei que faz com que todos os produtos que passem ou por barcos ingleses ou por portos ingleses tenham que ter sido transportados ou produzidos por ingleses. Isso é, ele cria um controle monopolista do comércio marítimo no Atlântico Norte. Como a Inglaterra tinha os principais barcos do mundo e fazia o principal transporte, ele assegurava uma grande arrecadação. Está sobrando dinheiro na Inglaterra. Tá? A lei de cercamentos, que ela começa em 1451, a primeira lei de cercamentos, e vai até o século XVII, é uma lei que permite que os donos de terras na Inglaterra cerquem as suas terras e expulsem as pessoas que moram lá. Isso vai produzir um êxodo rural, vai fazer as pessoas irem para a cidade, e essas pessoas na cidade vão precisar de emprego. E para finalizar, a outra característica política importante, as pessoas tendo emprego se tornam um exército de mão de obra. O fim do absolutismo monárquico. A Revolução Gloriosa, ou Declaração dos Direitos, 1688, é quando o Guilherme de Orange, esposo, príncipe da Holanda, esposo da princesa Maria da Inglaterra, não é a mesma da Elizabeth, hein? Não confundam, não é a mesma. Eles dão um golpe no rei, que era aliado do rei da França, e assumem como reis da Inglaterra. Em troca, eles assinam um documento em que dividem o poder com o parlamento. Desde então, o rei reina, mas não governa. O que isso significa? Na prática, significa o seguinte: na Inglaterra você pode ter a sua própria religião, o comércio inglês é protegido pela rainha ou pelo rei, a propriedade privada vai ser protegida pelo rei, e o rei não tem o direito de tomar a propriedade quando entra em guerra, ele não tem o direito nem sequer de declarar guerra. Ou seja, estamos protegendo, estamos criando situações para que os indivíduos possam enriquecer e trabalhar por conta própria. A Revolução Gloriosa, como vocês estão vendo essa cena, esse homem que aparece é o Guilherme de Orange, tá? E a sua esposa Maria. Ela é chamada de Revolução Gloriosa porque ela transforma a política inglesa sem derramamento de sangue. É um golpe de Estado que coloca o Guilherme de Orange no poder junto com a sua esposa. Para vocês terem uma noção, até hoje a família real britânica descende desse casal aí. Características ideológicas, tá? Existem várias correntes protestantes na Inglaterra. E qual é a importância das correntes protestantes? Os protestantes, diferente dos católicos, têm duas características muito importantes nesse período. Eles, primeiro, defendem o trabalho manual, defendem o trabalho em si como uma forma de glorificar a Deus, de agir em nome da glória divina, defendem o acúmulo de riqueza e obrigam os indivíduos a estudar. Tá? Por que tem a ver uma coisa com a outra, professor? É simples. Todo protestante é obrigado a ler a Bíblia. Lendo a Bíblia significa que ele é alfabetizado, e sendo alfabetizado significa que ele é capaz de ler, produzir e reproduzir o que fez, por escrito. Imagine que na Inglaterra comece a produzir máquinas. Essas máquinas, para ser produzidas e montadas, elas recebem instruções escritas. E essas instruções escritas podem ser passadas a qualquer um. E os protestantes acreditavam, principalmente as correntes calvinistas, e o luterano, que o trabalho é uma vocação divina. Você foi vocacionado por Deus para executar uma determinada função. Então, se você não executa essa determinada função, você não está pronto, você não é capaz, você não está agindo pela glória de Deus. E se você está enriquecendo dentro da sua vocação, é um sinal de que você foi um escolhido por Deus. Deus tem um plano para você, e esse plano está ligado à vida eterna. Portanto, aqui a gente incentiva as pessoas a trabalharem, fazem elas acreditarem que o trabalho é obrigação moral, faz elas acreditar que o trabalho é uma vocação e ainda confirma a relação de prosperidade pós-vida, de eternidade clássica, de eternidade como base do que é o cristianismo. Entenderam essa transformação? Olha só,
estamos protegendo a propriedade privada, estamos criando situações para que as pessoas, para que o empresário mantenha o dinheiro, estamos controlando o comércio para que nenhum outro povo possa interferir no nosso comércio. Nós estamos expulsando as pessoas do campo e mandando elas para a cidade, e essas pessoas estão chegando na cidade, elas acreditam que elas têm que trabalhar e que o trabalho nada mais é do que uma vocação dada por Deus. Portanto, elas não podem deixar de trabalhar e elas devem aceitar as condições de trabalho, independente de como é, porque é uma questão, é uma obrigação divina. Vamos lá. Outra característica ideológica profunda é a influência iluminista. E eu desculpa, gente, eu não resisto, eu tenho que colocar essas coisas. Sir Isaac Newton, tá? o pai da física, o grande físico. Até hoje vocês estudam o Isaac Newton como a mecânica de Newton, que é algo fantástico, e as leis de Newton são básicas para a gente compreender a natureza. Newton, ele é iluminista. Newton acredita plenamente que a razão é capaz de explicar os mistérios da vida. Newton, inclusive, ele fazia contas para provar que Deus existe. Tem uma coisa muito curiosa que eu estudei na faculdade, eu fiz uma projeto de pesquisa em cima disso. Newton e Leibniz é um matemático alemão, eles brigavam por carta. E um ficava questionando o outro, mas eles não questionavam basicamente matemática, eles questionavam filosofia. Então um dizia, Deus existe, porque de acordo com a minha conta, e mandava uma conta gigantesca. Aí o outro vinha e falava, você está certo, Deus existe, mas sua conta está errada, corrigia. Eles ficavam brigando, eles acreditavam que a matemática era uma forma de você explicar o mundo. E a compreensão do mundo através da matemática dá origem a uma ciência chamada física. Newton é inglês. Outro importante iluminista é o John Locke, que a gente já viu, mas John Locke é um justnaturalista empirista que acredita profundamente na capacidade das experiências ensinarem o homem, assim como Francis Bacon, aquele que vai criar o método indutivo, método de produção, método que vai construir através da experiência. Então a Inglaterra ela é marcada pelo conhecimento iluminista. A ascensão política da burguesia. Este homem aqui que vocês estão vendo, bem vestido, de cartola, paletó, esse homem é o burguês. Quem é o burguês? Ele é o dono da fábrica. Ele é o dono do capital, é aquele que controla. Como vocês podem ver, ele investe dinheiro, ele compra máquinas, ele contrata pessoas para que essas pessoas, essas máquinas trabalhem no lugar dele. Pode ver que estão todos uniformizados para trabalhar e ele está de terno, vistoriando o trabalho. Esse é o burguês. A ascensão política da burguesia, através da Declaração dos Direitos, quando ela limita o poder da monarquia, e através dos constantes deputados eleitos para o parlamento britânico, além da importância política, porque acumulam dinheiro, faz com que a gente consiga juntar pessoas querendo trabalhar, pessoas desempregadas querendo trabalhar, pessoas desempregadas que acreditam que Deus quer que ela trabalhe, matéria-prima como carvão, minério de ferro, canais navegáveis, portos navegáveis para fazer o transporte. Nós temos ainda uma acumulação de capital organizado, nós temos a proteção da propriedade privada e nós temos pessoas expulsas do campo. Tudo isso junto a indivíduos que acreditam na inovação, indivíduos que têm dinheiro e se propõem a inovar. Isso vai permitir que a revolução ocorra inicialmente na Inglaterra e não em nenhum outro país do mundo. Aqui uma pequena imagem daquele belo humor, tá? Nós estava no luxo, a Mr. Brie para. Eu sei que foi ótima, não façam essa cara que eu sei que vocês estão fazendo. Nossa, professor, que piada ruim. A piada é ótima, eu sei que é ótima. E a música vai ficar na cabeça de vocês. Quais foram as primeiras indústrias e quais foram os primeiros tipos de indústria? Tá? Inicialmente produziu-se a indústria têxtil. O que é a indústria têxtil? A indústria têxtil é a indústria de roupa, porque ela era muito fácil de se adaptar à energia termodinâmica. Como assim energia termodinâmica, professor? A gente vai produzir movimento por calor. Sério? Calma, vocês vão entender. É física, tá? É movimento mesmo, é basicamente água, fogo e vapor. Tá? As máquinas a vapor são que vão tocar essa primeira revolução. E por que indústria têxtil?
Lembra que eles tinham carvão, tinha minério de ferro, tinha canais navegáveis, tinha portos, tinha o domínio sobre o oceano, tinha mão de obra para trabalhar sobrando, tinha pessoas acreditando que o trabalho ia fazer com que eles melhorassem, o trabalho enobrece o homem, trabalho, Deus ajuda quem cedo madruga e coisa e tal. Burgueses com dinheiro na mão querendo investir, o rei controlado, liberdade tanto religiosa quanto de pensamento, além da vocação do luminismo para o homem, o antropocentrismo valendo, e plantação de algodão nas colônias e criação de ovelhas na Inglaterra. Isso vai fazer com que tenha matéria-prima para produção têxtil. Você vai começar a produzir roupa em larga escala e essas roupas serão vendidas para o mundo inteiro. A Inglaterra vai chegar a produzir uniforme para o exército dos povos das outras potências europeias. Mas como que funcionavam essas máquinas, professor? Como que funcionava, gente? Isso aí é física, tá? Física pura. E quem vai ajudar vocês com essa física é o meu colega, professor de física, o Rafael Bergamin. Ele vai ensinar isso para vocês, exatamente como funciona esse tipo de energia, essa produção, beleza? Vai lá, Berga, regaça com a molecada. Falou, moçada. Fala galera, beleza? Bom, como o Nathan já explicou para vocês o comecinho de Revolução Industrial, né, e destrinchou isso para vocês, ele esbarrou numa parte de física que eu pedi para que ele deixasse explicar para vocês, que eu acho muito interessante, que é a criação da máquina a vapor, né? Realmente uma parte interessante porque a gente vai falar de dois pontos, né, da criação dessa máquina. Muitas pessoas apresentam nos livros dos senhores que a máquina de James Watt, né, ela foi revolucionária, mas ninguém sabe como começou isso. Quem começou isso foi Thomas Newcomen. Ele fez isso em 1712, tá? Ele criou a primeira máquina a vapor, só que o rendimento dela era extremamente ruim, ok? Então assim, imaginem que, por exemplo, você tinha um rendimento muito baixo, você precisava de muita, vamos dizer assim, muito combustível para fazer isso funcionar de uma maneira adequada, tá? Então assim, no caso o combustível era o carvão, então você tinha que usar muito carvão para fazer isso aqui ser alguma coisa útil, tá? E aí o James Watt, em 1769, ele criou uma maneira de melhorar esse rendimento. Ele melhorou o rendimento dessa máquina do Thomas Newcomen em mais ou menos 75%, tá? Bom, o que é uma máquina térmica então do ponto de vista da física? Uma máquina térmica, ela é uma máquina que ela está utilizando fonte quente, ou seja, quando a gente fala fonte quente, é uma fonte de calor, certo? A gente está utilizando calor, pode ser através de combustão, por exemplo, que no caso era a máquina a vapor, né? A gente utilizava algum combustível. A gente transforma parte em trabalho mecânico, tá? E parte é cedido para uma fonte fria. Para quê? Para você não ter o superaquecimento da tua máquina. Ah, mas as coisas só funcionavam assim antigamente? Não, os carros funcionam assim. Por exemplo, se você pegar seu carro, ele é uma máquina térmica, porque ele utiliza combustível, transforma em trabalho mecânico e parte tem que ser dissipada no radiador. Ah, mas é simples assim? A ideia física, sim, lógico que se você for estudar um motor, ele é muito mais complexo, existem motores 2 tempos, 4 tempos, mas o interessante aqui para a física que vocês vão estudar no ensino médio é isso, ok? Bom, aí o cara fala para vocês assim, ok, aqui eu tenho o funcionamento da minha máquina e eu quero calcular o rendimento dessa máquina. O rendimento é representado por essa letra N, feia, né? E a gente tem basicamente que o trabalho sobre o calor quente, a fonte de calor quente, seria o meu rendimento. Por quê? Bom, eu estou pensando que a quantidade de energia que eu cedo é o calor quente, né? A quantidade de energia total que entra. Quanto dessa energia eu estou aproveitando? O trabalho. Porque assim, penso por exemplo numa máquina a vapor. O que é importante dela, né? O que vai fazer com que as coisas tenham movimento? O trabalho mecânico, certo? A movimentação dessa máquina. Então, basicamente, essa é a quantidade de energia útil para mim, tá?
E a quantidade de energia que eu uso como total, parte dela é dissipada na fonte fria. Então eu estou pensando que a fonte quente é tudo e o trabalho é o que eu uso. Bom, mas então eu estou te falando o seguinte, que basicamente o trabalho vai ser a quantidade dada, né, para o meu problema aqui, no caso a minha fonte quente, e menos, né, a quantidade de calor dissipado aqui na fonte fria. Ou seja, vai ser calor quente menos calor frio. Teoricamente, assim, a gente pode falar. O que acontece aqui? Aqui eu consigo fazer uma relação muito simples. Eu consigo separar as frações e calor quente sobre calor quente vai dar 1. Beleza. Isso me prova o seguinte, que o rendimento de uma máquina térmica, ele nunca pode ser 100%. Ok? A não ser que você não tenha ela funcionando. Se ela não estiver funcionando, se você não tem fonte quente, se você não tem fonte fria, ok, você tem um rendimento de 100%, ou seja, é impossível. O teu rendimento ele nunca vai ser 100%. Ah, mas por quê? Olha para essa equação, tá? Vai ficar 1 menos QF sobre QQ. O que está acontecendo aqui? Esse 1, eu vou sempre tirar dele, porque eu tenho fonte fria e fonte quente. E essa razão, é muito importante isso, tá? Vou pegar o pincel aqui. Essa razão, ela vai ter que ser sempre menor que 1. Por quê? A fonte fria, ela nunca pode exceder a fonte quente. Senão, o que acontece? Você vai dissipar tudo, não funciona, ok? Então, a minha fonte fria tem que ser menor que a fonte quente, porque senão não tem trabalho mecânico. E eu não tenho isso aí funcionando, aí não tem utilidade para mim essa máquina térmica. Beleza? Tudo bem, pessoas? Então, o que acontece? Basicamente, essa razão aqui, ó, tá? Ela é sempre menor que 1. Tá, outra coisa importante. Se a máquina obedece o ciclo de Carnot, o que é o ciclo de Carnot? O ciclo de Carnot é quando você tem aquele gráficozinho PV, tá? Que você tem lá pressão colocar em Pascal, volume em metros cúbicos, e aí você tem, no caso, 2 isotermas e 2 linhas adiabáticas. Se esse cara obedece essa relação, você pode até escrever o rendimento em função das temperaturas. No lugar dos calores, você pode colocar a temperatura da fonte fria dividida pela temperatura da fonte quente. Isso é possível. Lembrando só de algumas coisas, né, das unidades. Calor é sempre em joule, a não ser que ele te dê em calorias todos. Beleza, daí seja feliz. E temperatura, como você está falando geralmente de gases aqui dentro, você tem que trabalhar com Kelvin, tá? Mesmo porque a temperatura do sistema internacional é o Kelvin. Isso tem um motivo, né? O Kelvin ele é do sistema internacional porque ele não admite temperaturas negativas, ou seja, o zero seria a menor temperatura da escala Kelvin, que é o zero absoluto. Beleza, pessoas? Então lembrem disso, as conversões são extremamente importantes. Temperatura sempre em Kelvin, energia sempre em Joule, tá? Tipo, se você for trabalhar com SI. Ah, mas posso pôr em calorias? Se estiver aqui em calorias? Pode, cara, tranquilo, a razão é da mesma. Mas é extremamente importante não esquecer disso para as temperaturas. A temperatura não pode. Então coloquem aqui, ó, Kelvin, tá? Outra coisa importante, galera, que assim, tem que ser falado por quê? Porque hoje existem muitas máquinas térmicas. Quando a máquina térmica foi idealizada, a ideia era sempre um ciclo que a gente fala que é no sentido horário. Ou seja, aqui eu desenhei um ciclo redondinho assim, lógico que uma máquina térmica não funciona assim, mas o ciclo no sentido horário significa que eu estou tirando uma fonte quente e transformando em trabalho, certo? Só que depois as pessoas inventaram uma coisa, por exemplo, chamada refrigerador. O que é um refrigerador? Ele é um cara que ele faz o processo inverso, tá? Ele utiliza trabalho mecânico para tirar de uma fonte fria e levar até uma fonte quente, tá? Ou seja, ele tá utilizando o trabalho mecânico, seria o motor, por exemplo, da sua geladeira. Ele está tirando de uma fonte fria, que pode ser um gás, certo? E ele está levando até uma fonte quente para resfriar essa fonte, ou seja,
É o processo inverso, porém continua sendo uma máquina térmica. Só que assim, ó, o ciclo dela vai ser sempre inverso, tá? Então assim, ó, grave isso para você não ficar às vezes confuso. Se o cara perguntar sobre qualquer tipo de máquina térmica comum, por exemplo, máquina a vapor, beleza, é esse ciclo. Agora se for um refrigerador, por exemplo, no caso é esse ciclo aqui, beleza, pessoas? Pessoas, espero ter sido claro com os senhores. Agradeço o convite do Natan aí, pra gente fazer essa aula juntos. Um abraço aí para vocês e até a próxima.